Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Ruth. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou aí Ruth, diga amém. Eu acho que é porque eu estou falando baixo mesmo. Está mesmo, né? Melhorou. Tem até retorno agora. Pastor. Glória a Deus, né? Fazer as coisas direitinho. Aquele fundo abençoado que vocês colocam, tem hoje para mim, não? Amém. Quem achou Ruth aí, diga amém. Amém. Capítulo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Você pode curvar a sua cabeça comigo, por gentileza. Pai, tua palavra é maravilhosa para nossas vidas. Senhor, aqui está, ó Deus, o manual que nos faz voltar para o caminho correto. Aqui estão as palavras de vida eterna que o seu Filho Jesus disse quando aqui esteve na terra, palavras de vida. Ó Pai de amor e de graça, nesta manhã fala conosco, precisamos te ouvir, Senhor. Nesta manhã abre os nossos olhos para enxergar, abre os nossos ouvidos para ouvir. Ó Deus, como diz o salmista, correrei pelos caminhos dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Que o nosso coração se abra para a tua palavra nesta manhã, meu Deus, que ela nos atinja como uma flecha. Ó Deus, que possamos, ó Pai, não apenas ouvir, mas sentir dentro de nós, ó Deus, e nos levantar, Deus, debaixo da tua direção, tomar o caminho que o Senhor tem para nós. Precisamos te ouvir. Fala conosco, Senhor, não apenas nas nossas emoções, mas atinge, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, que sejamos plenamente envolvidos pela tua verdade, Senhor. Que os nossos ouvidos surdos se abram, meu Pai, que as resistências do nosso coração venham cair, ó Deus, e que nós possamos mergulhar nas tuas águas, que nós possamos nos entregar ao Senhor, que nós possamos ser direcionados por ti, Senhor, porque mais do que querer é o que nós precisamos esta manhã, mais do que querer é o que precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, sermos direcionados por ti, andarmos pelo teu caminho, Senhor, sermos transformados conforme esta palavra que o Senhor tem trazido a nós. As tuas palavras são espírito e vida, que o espírito e a vida da tua palavra, Senhor, possam nos envolver, nos encontrar, nos encher nesta manhã
manhã de domingo, em nome de Jesus é o que oramos, dependemos de Ti, Pai, amém, amém, e graças a Deus, amém. Queridos, nós começamos lendo aqui este livro de Ruth, que nos dias em que os juízes estavam julgando a terra, nós sabemos que o período de juízes foi um dos períodos mais terríveis de Israel, mais obscuros de Israel. Josué tinha morrido. Antes dele morrer um pouco, ele percebe a mudança de ciclo, porque nós vivemos nesta terra e Deus vai nos levando a viver momentos, ciclos, e a gente precisa, à medida que a gente vai amadurecendo em Deus, nós começamos a aprender também a observar isso, que muitas vezes Deus começa algo em nós, e aquilo muitas vezes é muito bom, é maravilhoso, mas muitas vezes Deus quer trazer algo novo, quer começar um outro momento na nossa vida, mas às vezes o que vivemos no passado é tão gostoso, é tão bom, que o nosso coração fica lá, a gente quer ficar ali, Paulo ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso fala de coisas boas e coisas ruins. Olha para o irmão que está do teu lado, fala de coisas boas e de coisas ruins, porque muitas vezes coisas boas nos prendem no algo que já envelheceu. A Bíblia diz que o que está velho, o próximo estágio é acabar, não é verdade? Ainda bem que eu e você não vamos acabar, nós vamos, vamos viver a eternidade, né? Olha para o irmão que está do teu lado e fala, você não vai acabar não, meu irmão. Fala, você é imortal, aleluia, aleluia. Mas o que está velho, o próximo estágio é acabar. E muitas vezes nós não conseguimos entender, e por isso Deus não consegue nos levar a coisas novas, coisas melhores, novas experiências. Mas Josué sabia disso, então Josué ele chama aquele povo, e ele percebe que o momento está fechando, o ciclo está fechando, e ele diz assim, olha vocês, até aqui o Senhor esteve conosco, nos deu vitória e tudo mais, eu fui aqui o chefe de vocês, mas esse período aqui de conquista, de batalha está se fechando, Deus está trazendo alguma coisa nova, e ele fala assim, olha, eu tive vitória, vou trazer para os nossos dias, na minha vida profissional, como líder aqui do povo, todas essas coisas, mas agora eu vou focar em algo novo, que eu creio que Deus está querendo trazer para mim, para minha vida, para minha história. E ele diz assim, vocês precisam fazer decisão na vida de vocês, a quem vocês vão servir, se os deuses que estavam da além do Jordão, ou ao Deus que nos tirou e nos trouxe a esta terra. E ele diz àquele povo, ele fala, vocês precisam fazer a sua decisão, porém a minha decisão já foi feita, eu e a minha casa serviremos a quem? Eu e a minha casa serviremos a quem? Josué ele está entendendo que as coisas estão mudando. Josué ele está entendendo que os tempos estão mudando, irmãos. E como eu e você temos dificuldade às vezes de entender isso. Como eu e você muitas vezes ficamos presos a alguma coisa que Deus fez que foi maravilhosa, glória a Deus, aleluia, mas Deus está dizendo, filho, acabou, agora é outro momento. É o distante, é outras coisas que eu preciso fazer. A vida com Deus é algo dinâmica. Fala comigo, a vida com Deus é dinâmica, transformações. Deus, como não é clichê não, mas o pessoal fala, Deus é um Deus de coisas novas, novas oportunidades. Como é que é? Esqueci agora aí, o pessoal está falando. Novas oportunidades, É a frase que o pessoal está em alta aí agora. Novos começos, É por aí. Não é clichê não, mas é uma verdade. Então Josué está começando a sair de cena. Josué está entendendo que Deus está trazendo um novo tempo. Ele não sabe o que está vindo para frente, mas ele sabe que a fidelidade a Deus vai trazer vitória, vai trazer bênção sobre a sua vida. Eu e você podemos, diante de uma situação, de um momento, olharmos e falar, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Deus não nos dá a revelação de tudo que vai acontecer na nossa vida, mas a nossa fidelidade a Deus pode gerar e vai gerar uma convicção do nosso coração. Eu não sei o que está por vir, mas eu sei que o que está por vir é melhor do que o que eu vivi no passado. É melhor do que o que eu passei lá.
Não significa que não haverão batalhas. Quando os irmãos estavam ministrando aqui, eu comecei a lembrar, né? Davi estava sendo preparado para ser rei, então Deus começa a levar ele a lutar contra urso e contra leão. Parecia algo muito terrível e grande, mas ele não tinha ainda passado pela experiência de ser rei. É pior do que matar leão e matar urso. Deus estava preparando ele lá atrás. Ele chega diante daquele exército, e o exército está ali temeroso diante de um gigante que todos os dias chama o povo de Israel de covarde. E antes de entrar numa batalha, Deus faz ele vê o gigante, e ele vê que é gigante, ele vê que é forte, ele vê que é um guerreiro, mas alguma coisa havia sido gerado dentro dele. Ele começa a olhar para aquele homem, ele diz: ele é incircunciso e eu tenho a aliança e marca de Deus na minha vida. Então ele pode ser grande, mas ele não tem a marca de Deus na vida dele. Então ele tem a certeza no coração: o Deus dos exércitos, o Senhor dos céus vai me dar vitória sobre ele. Quando nós começamos a entender essas coisas, e eu não estou dizendo que você vai ser 100% o tempo inteiro, porque nós passamos por momentos de altos e baixos, né? Um colega meu me mostrou lá um testemunho de uma moça falando, não sei se vocês viram lá na internet, né? Aquele aparelho lá que mede o batimento cardíaco, né? Ele faz assim, na hora que ele fica numa linha reta, porque você morreu o quê? Morreu. Então a vida é assim, você vai... Se não acontece isso com você e comigo, é porque você morreu, porque nós morremos. Mas quem está vivo aí, diga aleluia. Quem está vivo entende, começa a perceber, começa a deixar que coisas não são iguais o tempo todo, elas mudam. Josué então ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E passa um período de tempo e Josué morre como qualquer outro. Como ele, quando foi levantado, chamado por Deus, quando Deus fala para Moisés: vai lá e anima Josué, e porque você vai vir para cá, e Moisés morre, e agora Josué está ali, e Deus vem a ele agora, e Deus começa a falar: levanta Josué, anima, porque você vai fazer esse povo passar esse Jordão aí. Senhor, não sei nem como fazer, não interessa, você vai fazer passar, levanta e vai. Tem hora que a gente precisa levantar e ir, irmão, sem saber como é que vai ser mesmo, mas vai. Outro dia, nesse seminário da Fonte, sei lá, teve uma das pastoras que pregaram aí, ela falou: vai, com medo mesmo, mas vai. Eu estava cheio de medo, mas eu fui. Tem hora que você está com medo, mas vai com medo mesmo. Olha a pessoa que está do teu lado e fala: tem hora que a gente tem medo, mas vai com medo mesmo, meu irmão. Vai com medo mesmo. Josué cumpre o seu momento, e agora Josué está saindo de cena. Mas a história não acaba. Ela continua. Entretanto, aquele povo que havia tido líderes extraordinários, agora eles começam naquela caminhada, conquistando terras, recebendo aquilo que Deus havia dado a eles. Começa esse período de conquista ali, mas à medida que o tempo vai passando, eles vão esquecendo da palavra de Deus, vão esquecendo das promessas de Deus, vão esquecendo das alianças que Deus fez. E a Bíblia diz aqui que entra nesse período em que Deus começa a levantar juízes, porque lutas começam a vir, porque toda vez que nós nos desviamos de Deus, meu irmão, olha, João ele disse: olha, não pequeis, mas entretanto, porém, todavia, contudo, se pecar, tendes um advogado. Olha, volta, procura esse advogado aí. Quando você tem um problema lá, né, no posto de renda, as coisas, você corre atrás lá de um contador, né? Quando você tem um problema lá na justiça, alguém segura, você corre atrás de um advogado, sabe? Quando nós temos problemas na nossa vida espiritual, nós precisamos aprender a correr para Jesus e dizer: Jesus, estou com um problema aqui para resolver. Ele diz: não pequem, mas se pecar, não fica mergulhado nesse marasmo, não. Você tem um advogado, vai para ele, vai, olha, eu estou com esse problema, essa dificuldade, acerta as suas coisas, coloca as suas coisas no seu devido lugar. E a Bíblia diz que aquele povo começou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não era Deus que rejeitava aquelas pessoas, eram aquelas pessoas que rejeitavam a Deus. Em vários momentos na Bíblia você vai ver a palavra de Deus dizendo que as pessoas rejeitaram, então Deus também é a reação, a ação produzida por aquelas pessoas ou por aquele povo.
Israel abandonava Deus, se desviava das palavras de Deus, e Deus é um Deus santo, e Deus requer que aquele que está com Ele, que anda com Ele, tenha um padrão, e o padrão de Deus é alto. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: o padrão de Deus é alto. Olha para o outro irmão e fala assim: irmão, não sou mentiroso não. Fala para ele: não sou mentiroso não. Fala: tem horas que eu acho que eu não vou conseguir. Ou é só comigo que acontece? É só comigo? Tem hora que você fala: Deus, eu não consigo, Senhor. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo um camarada que era extraordinário, e ele falou assim: a graça de Deus, ela nos ajuda. Agora olha para o outro irmão e fala assim: eu sei que às vezes você pensa que não vai conseguir, mas fala: a graça de Deus está sobre a sua vida, e ela vai te ajudar. É claro que essas pessoas não conheciam ainda a respeito da graça de Deus, mas elas tinham uma palavra, mas elas começavam a olhar para si mesmos, seus propósitos, seus desejos, para suas vontades, começavam ali a deixar as coisas de Deus de lado, e elas começavam a se distanciar do Senhor, sem parar para pensar de que eles eram escravos no Egito, sem parar para pensar que eles eram expert em construir tijolo, amassar barro. Eles eram exímios em ser escravos, e nada mais do que isso. Mas aqueles que eram profissionais, exímios em ser escravos, Deus estava tornando reis, sacerdotes sobre a terra. Eles não pararam para pensar nessas coisas. Enquanto se desviavam de Deus, o inimigo vinha. E o inimigo começava a apertar, e as lutas começavam a acontecer, e eles começavam a ser ali roubados, humilhados. A Bíblia fala em alguns momentos ali em Juízes que eles chegavam a um ponto de miséria. Irmão, pobreza e miséria tem uma diferença muito grande, porque a terra deles era devastada, e naquele momento em que a dor era grande, a Bíblia diz que eles clamavam ao Senhor. Você pode dizer isso comigo? Diga: clamavam ao Senhor. Clamar é diferente de você fazer uma oração, uma petição, uma súplica. O clamor, você abre os seus pulmões e grita, você diz: oh Deus, oh Senhor. Eu por algum tempo, eu fiquei meio assim nesse negócio de clamor, porque mas o diabo ele não é mole não, né? Ele não nasceu semana passada. E às vezes as pessoas falavam assim para mim: pô, Deus de vocês é surdo, é? Você grita, não sei o que e tal. E aí por um tempo eu comecei a ficar comportado, porque Deus não é surdo, né, irmão? Mas aí um dia eu estava no Maracanã, e o Flamengo fez um gol. E naquele momento que você às vezes dá uma distraída assim, e você sabe que quando o Flamengo faz o gol, se você não levantar, eles levantam com você, né? Dentro do estádio, né? Sabe, né, pastor Marcelo? Sabe como é que é? Pastor Marcelo sabe. Marcelo sabe. Parecia que o mundo estava sendo, né? Alguma coisa estava acontecendo assim. Amém. Depois eu converso com o pastor Marcelo. E aquele dia, eu falei assim: não, eu falei: não, tem alguma coisa errada. O camarada vai para Marquês de Sapucaí, ele lava o banheiro da escola de samba, ele grita, ele perde a voz, ele não tem voz no outro dia. E eu falei: gente, tem alguma coisa errada. Porque se essas pessoas, elas dão tudo, e aí você volta para a palavra e você começa a dizer: meu Deus, o clamor é uma arma espiritual. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: o clamor é uma arma espiritual. Irmãos, o diabo não é burro, ele sabe. Então ele vai fazer você evitar de usar algumas armas espirituais, que vão ser as armas que vão te dar vitória em meio a algumas batalhas. E você às vezes não entende por que você não está rompendo alguma coisa, porque muitas vezes você está deixando de usar uma arma que Deus te deu. E a Bíblia diz que quando eles eram apertados daquela maneira, eles clamavam ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus se lembrava deles. Não é que Deus tinha esquecido deles, é que quando eles clamavam a Deus e eles usavam essa arma que Deus deu a eles, Deus não podia ficar ali dizendo: não sei o que está acontecendo. Não,
Deus olhava e via um padrão está sendo cumprido. Deus se levantava, então ia lá, vinha com o Espírito, ungia alguém, colocava ali um ânimo, poder, graça sobre alguém, e assim alguém se levantava, e ele se tornava o juiz naqueles dias, e ele livrava Israel, e a paz voltava, mas eles voltavam a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não sei se tem alguma semelhança, né? Às vezes Deus nos dá vitória, nos abençoa, tal, a gente está naquele jeito, daqui a pouco a gente dá um mergulho de novo, uma coisa estranha, né? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, por isso que eu preciso de você, meu irmão. Fala, quando eu estiver lá embaixo, estende a sua mão para me levantar, querido. Aleluia, isso é igreja. A igreja não é dizer, aí, tá vendo? Aí, poxa, pastor Felipe deu mole. Não, igreja é olhar e dizer, irmão, me dá sua mão, porque a gente está junto nessa batalha. Eu não posso continuar sozinho sem você. A gente vai chegar junto lá no final. Deus trazia libertação sobre aquele povo, mas a Bíblia diz que eles voltavam a fazer o que parecia mal ao Senhor, e Deus vinha, quando aquele momento se tornava difícil, Deus deixava eles escolherem, meu irmão, e assim vai ser a vida eterna. Sabe, a vida eterna é você permanecer do jeito que você escolheu viver a sua vida nessa terra, irmão. Se você escolheu viver a sua vida distante de Deus, você vai estar distante de Deus. Só que o lugar que você vai, não você que está aqui, mas quem está me ouvindo que não aceitou Jesus ainda, é um lugar de choro e ranger de dente, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga, um sofrimento terrível. Aquele que faz a escolha de viver nesta terra, distante de Deus, vai para a eternidade separado de Deus. Agora você que faz a escolha de se voltar para Deus e dizer, eu posso ser fraco, Senhor, mas eu vou me apegar a Ti, eu vou apegar a Ti, Senhor, eu creio na Tua palavra, ajuda-me. Você vai chegar lá, meu irmão. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, aqui eu reservei um lugar, fui preparar um lugar para você. É seu. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala, Jesus foi preparar um lugar para você, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Já foi, já está, está lá a construção lá, uma linguagem para que a gente possa entender. Israel então pecava novamente, e a Bíblia diz que nesse contexto histórico de distanciamento de Deus, e de quando o sofrimento vinha, quando a luta vinha, quando a perda vinha, quando não se tinha mais para quem socorrer, eles lembravam de Deus. Às vezes a gente fala isso, a pessoa não sei, aí você lembra de Deus, né? Irmão, isso é boa, todos nós somos assim. A gente fala de Tomé, não acreditou, ninguém acreditou, nenhum dos discípulos, só que ele foi o único que teve coragem, o caráter de dizer, eu não acredito, se eu não botar a mão no dedo lá, não sei se ele era médico, se ele era alguma coisa que gostava de estudar lá, medicina, e falou, não pode ser assim, se eu não colocar, eu não acredito. O único que teve coragem de falar, eu fico pensando, quem é que tinha assim, é claro, eles estavam sendo transformados, né? Mas o caráter é melhorzinho, porque o único que teve coragem de ser verdadeiro, de falar o que estava sentindo, de expor, de derramar o coração, de abrir, de dizer, olha, eu sou isso aqui, eu não vou negar o que eu sou, o que eu estou sentindo, né? A pastora Juliana vai pregar sobre Tomé, sobre as emoções de Tomé, o único que teve coragem de dizer. Você lembra quando Jesus estava falando, eu vou para Jerusalém, todo mundo sabia que Jesus ia ser morto em Jerusalém, os discípulos falaram, não Senhor, não vamos não, o único que teve a coragem de dizer assim, vamos nós para morrer com ele, foi Tomé. Olha só, o que Tomé falou? Tomé sabia que eles iam o quê? Morrer. E Tomé, lá atrás ainda, Jesus estava ali com ele ainda, foi o único que teve coragem. Irmão, depois você analisa um pouquinho, de vez em quando eu gosto de pregar sobre pessoas, sobre a vida de pessoas, né? Porque eu acho extraordinário, né? A humanidade de Jesus, quando Jesus mostra com palavras aquilo que ele fala, tem sede, tem a questão humana de Jesus. A Tomé, cara, desculpa aqui o cara, ele fala, vamos nós para morrer, a gente vai morrer, mas a gente vai morrer com Jesus.
Isso antes de Jesus. Depois não, depois o Espírito veio sobre eles, aquele negócio todo, mas antes ele diz, vamos abandonar Jesus. A gente fala muito de Pedrão, né? A Pedrão meteu o pé, João meteu o pé, ficou de longe. Tomé disse, vamos morrer com ele. Sabe? E aí eles clamavam, porque o sofrimento era grande, e o Senhor levantava o libertador. E dentro desse contexto, a Bíblia diz que num desses tempos de fome, gente, não se preocupa não que a introdução é sempre maior do que a palavra, né? Agora a gente vai entrar no texto. Tem irmão perguntando assim, por que o pastor leu esse texto aí, até agora, né? Estou situando você dentro da história. Eu prego assim, irmão. Eu situo você dentro do que eu vou falar, para você entender depois o que eu vou falar. Então, dentro desse contexto histórico, num desses momentos em que os juízes julgavam a terra, em que Israel passava por essa situação, uma hora eu estou firme com Deus, outra hora eu estou lá no abismo, uma hora eu estou cheio do Espírito, outra hora eu acho que o Espírito Santo não gostou muito de morar aqui. Nesse contexto de abandono de Deus e volta, e arrependimento e volta, a Bíblia conta a história desta família. A família de Elimeleque, a família de um homem que fazia parte deste povo de Israel, que recebeu essas promessas de Deus, que está nesse caminho de conquista que Deus havia dado a eles, que está dentro de um propósito de Deus, mas que diante de uma situação que começa a acontecer ao seu redor, ele começa a colocar talvez na sua mente em dúvida aquilo que Deus havia falado. Porque Deus não queria que eles voltassem a Moabe. Deus estava dando um caminho para eles. Deus te chamou para ir para frente, meu irmão, para alcançar, para conquistar, e não para voltar para a lama que Ele um dia tirou você, e não para voltar para o buraco. Nós temos um casal de discípulos, que eu lembro que uma vez a gente conversando com eles, e ele teve um problema, ele e a sua esposa, ele voltou, ele olhou para a sua esposa e ele falou, eu não vou voltar para a lama que Deus nos tirou. Glória a Deus, né? Eu gostei daquela, quando ele olhou para ela e falou, eu não vou voltar para lá, eu morro, mas não volto para lá, eu não volto para lá. Sabe, mas diante de toda aquela situação, havia um casal que temia Deus, que estavam diante de Deus, mas um problema veio, um problema aconteceu. Pode deixar, pastor, vou terminar no horário, tá? Eu acho. Um problema aconteceu. Fome veio sobre a terra. Não foi a primeira vez que isso aconteceu lá em Abraão, Isaac. Em alguns momentos essas coisas aconteceram, mas é interessante que em algum desses momentos Deus veio, deu uma palavra e tudo mais, mas aqui eles já tinham alguma experiência, eles já viram algumas coisas que Deus havia feito, eles já tinham direção, palavras do que eles deveriam fazer, mas diante daquela situação, aquele casal, aquele homem, diz aqui, chamado Elimeleque, que estava naquela terra de Belém de Judá, aquele homem que tinha no seu nome, o meu Deus é rei. Olha, Elimeleque, olha, as pessoas olhavam, falavam o seu nome, entendiam que aquele homem tinha Deus como seu rei, e o rei é aquele que tem autoridade, domínio, governo, é aquele que que determina como as coisas deveriam acontecer. O Senhor é o meu rei. Aquele homem toma uma decisão fora da vontade do rei, que haviam colocado ele naquele lugar, porque um tempo de luta chegou, um tempo de sofrimento chegou, um tempo de tribulação chegou, um tempo em que as coisas não estavam saindo do jeito que se esperava chegou. Entretanto, meu irmão, aquilo estava acontecendo não porque Deus queria, não porque Deus havia abandonado o seu povo, mas porque o seu povo havia abandonado o seu Deus. Porque aquele que dizia, Ele é o meu Deus, Ele é o meu rei, estava tomando atitudes que negavam esta afirmação do seu nome. Então, diante daquela situação, Elimeleque toma uma decisão. Pastor, estou andando demais por causa do negócio aí? Tá? Vou aprender. Tá? Ele toma uma decisão. E você fala, pastor, mas a gente precisa tomar decisões. É claro que você precisa tomar decisões.
falei com a pastora, acho que ontem, conversando sobre alguma coisa, e eu estava falando para ela, às vezes a pessoa fica ali esperando, não, meu irmão, é melhor você ir, e no meio do caminho, Deus fala para você, segura, para, do que você ficar lá olhando, não sei. Só que muitas vezes nós começamos a deixar Deus no cantinho. Deus, segura aí que agora é comigo. Eu sei o que eu vou fazer. Aquele homem então sai do lugar da casa de pão, do lugar de bênção, do lugar que Deus havia colocado ele e a sua família, do lugar que Deus havia preparado para ele, para a sua casa, do lugar que Deus havia sonhado e projetado, porque o melhor lugar para nós estarmos é aquele que Deus está nos colocando, nos direcionando, aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, existem coisas que são inegociáveis, mas Elimeleque ora e diz, não tem pão aqui. Esta promessa é uma promessa mentirosa, porque eu estou num lugar onde Deus havia colocado, numa casa de pão, num lugar de bênção, num lugar onde as minhas necessidades serão supridas, mas isso não está acontecendo. Meu irmão, todos nós que servimos a Deus, quando nós vivemos determinadas situações, nós precisamos aprender a parar. O salmista fala sobre isso, sobre consultar no travesseiro ali o seu coração. A gente precisa parar e começar a analisar algumas coisas, o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou sair porque eu não estou sentindo a presença de Deus aqui. Quero dizer para você, você pode estar dentro do inferno, nesses dias, depois não. Mas esses dias você pode estar dentro do inferno, que você pode trazer a presença de Deus naquele lugar. O salmista diz, o qual passando pelo vale de Baca, aquele lugar árido, aquele lugar seco, aquele lugar sem vida, faz dele um lugar de bênçãos e de delícia. Você foi chamado por Deus para transformar ambientes e lugares. Essa semana minha diretora me chamou, houve um monte de mudança lá, mas uma das coisas que ela falou o seguinte, não vou falar nomes porque tem até aluno que já veio aqui, mas ela falou, olha, a outra falou, olha, não vai para tal lugar por causa que lá tem fulano, Beltrano, essas pessoas são muito difíceis, e você é uma pessoa legal, vai para o outro, aí não deu certo, aí tive que ir para o outro, e aí essa semana, hoje é que dia, meu irmão? Domingo, sexta-feira, um dos professores foi conversar comigo, aí ela estava escutando lá, ela saiu, aí ela falou uma coisa, ela falou, olha, a razão por que eu mudei você de novo, é porque você é uma pessoa legal, fez aquele negócio todo, animado, você fala, né, abençoa, porque eu vou abençoando todo mundo que chega, né, alguns chamam de maluco, mas a Bíblia diz que a gente é maluco mesmo, fazer o quê, né, e ela falou uma coisa, eu fiquei preocupado de você e um outro funcionário, mas eu percebi uma coisa, essa pessoa está rindo com você, ela conversa, ela fala, eu olhei para ela e falei assim, é difícil, mas a graça de Deus, meu irmão, tem nos ajudado a mudar o ambiente. Ele pode ser um ambiente muito ruim, muito difícil. Você sente que é difícil, você sente que é ruim, mas você vai dizendo, Deus, me dá a sua graça, Senhor. Estou com medo, mas eu vou com medo assim mesmo. Está pesado, mas eu vou assim mesmo. A sua graça está sobre mim, e a graça de Deus muda o ambiente. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, a graça de Deus está sobre você. E a graça de Deus vai mudar o ambiente onde você está. Meu tempo está acabando, 5 minutos, mas eu vou... daqui a 2 domingos, o pastor Felipe falou que vai me chamar para pregar de novo, aí eu continuo aqui, tá? Não sei se vocês vão vir depois de hoje. Pastor Felipe quer que vai pregar, pastor Jorge, então não vou não. Mas volta para cá, queridos. Eles tomaram decisões. Precisamos tomar decisões, mas nós precisamos aprender como Davi. Em muitos momentos as pessoas vão apedrejar Davi, vão matar, e Davi naquela turbulência toda, irmão, não sei se você já parou para pensar nesse texto, a Bíblia diz que Davi consulta o Senhor, misericórdia. Quem de vocês já passou aqui, eu sou o primeiro a levantar, diante de situação que você nem consegue orar? Quem já passou? Só eu? Graças a Deus que era só eu. Que você precisa de um companheiro de oração para dizer, pastor Paulo, ora comigo aí, irmão, porque eu estou mas eu sei que Deus está comigo, mas preciso de alguém para... Eu lembro do apóstolo dentro do carro, quando receberam a concessão da televisão, e ele contou lá nos 10 anos da Fonte da Vida, que ele estava ali, e ele falando, né, usando as palavras dele, Paulo, mas...
E o bispo Paulo falando, a porta que Deus abre, ninguém fecha, apóstolo. A porta, mas não é possível, mas aconteceu isso. A porta que Deus abre, ninguém fecha, porque às vezes a gente precisa de alguém para falar esse versículozinho para nós, que vai girar a chave, que é algo que todo mundo está falando agora de novo, né? Vai. É porque a gente vai ouvindo as coisas e vai usando o termo para não ficar fora, que eu já estou um pouquinho velhinho aí, eu falo de Rexona ainda, falo dessas coisas, né? Tudo bem. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Parece uma coisa boba, né? Todo mundo sabe esse texto. Todo mundo sabe esse verso. Mas de vez em quando, numa situação que você está vivendo, seu Geraldo chega para você e fala um versículo bíblico, aquilo muda todo o ambiente do que você está passando. Embora você já conheça o versículo há muito tempo. Aquilo entra dentro de você. Na verdade, já está dentro. Aquilo aciona dentro de você. E você fala, é verdade. Levanta. Elimeleque faz essas decisões. E a Bíblia diz que quando eles saem do lugar que Deus havia colocado eles não conquistam, eles não rompem, as coisas não melhoram como eles estavam esperando que melhorassem. Mas a Bíblia diz que naquele lugar, na terra de Moabe, no lugar que Deus não havia mandado eles ir, na verdade Deus não queria que eles voltassem. E ele toma uma ação que, se ele consultasse aquilo que ele já tinha ali da direção de Deus, ele saberia que Deus não queria que eles voltassem, estavam proibidos de fazer isso. Mas no momento do desespero ele toma uma atitude, ele sai do centro da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus não é um lugar de ganhos, não é um lugar de prosperidade, não é um lugar de vitória, mas é um lugar de derrota. Num primeiro momento, eles casam, seus filhos casam naquele lugar, fazem algumas coisas. Muitas vezes o diabo vai maquiar uma situação para que você pense que as coisas estão andando, estão melhorando. Mas muitas vezes, ou melhor, na verdade, você está indo por um caminho de engano. Em algum momento o inimigo vai puxar o tapete. E você vai perceber a perda, a queda, a angústia vai vir, a tristeza vai vir. Aquele lugar, por causa de uma decisão fora da vontade de Deus, trouxe perda, tristeza, angústia, medo, abandono, sofrimento. Meu tempo acabou, eu vou continuar, vou falar igual o bispo. Bispo, falaram aqui, né, domingo passado, o senhor falou que ia continuar. Vai voltar quando, né? Está pegando outro papo. Mas eu gosto de continuar, né, a história. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que naquele lugar ela sofre perdas, Noemi sofre tudo o que ela não esperava sofrer. Mas em um momento a Bíblia diz que ela ouve que o Senhor visitou Belém. Ela ouve que o tempo de escassez, de tristeza, de angústia passou. Alguém lá, como eu falei do contexto histórico, invocou o Senhor, buscou o Senhor, clamou o Senhor. Deus veio, porque Deus não mente. A casa do pão é a casa do pão. Olha para a pessoa que está do outro lado, diga: esse lugar é a casa do pão. Fala, tem alimento para você, tem alegria, diga, tem sustento. Não deixe o inimigo enganar você e tirar você do melhor que Deus preparou para você. Pastor, mas estou passando por um momento em que a luzinha lá do aparelho está por baixo. Pare, analise, ore, busque algum companheiro de oração, porque isso vai passar e você vai subir novamente em nome de Jesus. Põe o nome da pessoa que está do teu lado e fala: você vai subir de novo, meu irmão. Fala: você foi criado para brilhar, para refletir a glória de Deus nessa terra. Lá naquele lugar, Noemi fala assim: olha, ouvi dizer que Deus visitou Belém, que a casa do pão não é, essa palavra não é uma mentira, é uma verdade, porque Deus voltou a suprir a sua casa com pão. E a Bíblia diz: me levantarei e voltarei. Deus está dando uma oportunidade para você. Eu não sei das coisas que você passa no seu dia a dia. Eu sei que a minha vida não é fácil. Eu sei que às vezes a gente erra, a gente falha.
Mas Deus vai sempre levantar alguém para dizer: olha, Deus está te chamando de volta. Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está trazendo pão, alimento, para levantar você dessa prostração, colocar você de pé, colocar forte. Me ajuda aí, meu irmão. Quem tem pão, tá, come, não, se alimenta. A frase lá do Bispo Paulo, lá, quem tem pão se alimenta. Depois ela fala e eu falo no próximo domingo, então. Mas quem se alimenta tem força. E quem tem força, trabalha. Mas depois ela lembra a fase total, completa, né? Eu falo depois. Ou peço depois alguém para falar. Sabe por que Deus está trazendo pão? Está dizendo para você: olha, estou trazendo pão porque Ele quer alimentar você. Vou terminar já agora. Passei 2 minutos, mas vou terminar. Essa semana um aluno passou mal. Tiveram que pegar ele, levar ele e tal. O que aconteceu? Quando chegamos lá, descobrimos que ele não comeu quando saiu de casa, perdeu o cartão para comer lá na cantina, não comeu nada, ainda foi fazer educação física. Naquele negócio todo, chegou uma hora, o garoto lá, pum, apagou lá na quadra, caiu. Fome, não comeu, corpo fraco. Ele tentou fazer educação física, é garoto, é jovem, eu posso, eu vou, eu tenho condições. Ô, meu irmão, quem não come, quem não tem força, vai lá, deixa aqui, vou terminar já, pastor, vou orar agora, vou só... Vou fixar lá no seu Facebook essa frase. Quem trabalha tem pão, quem tem pão se alimenta, quem se alimenta tem força, quem tem força trabalha. Amém, queridos? Não é minha, nessa frase é do Bispo Paulo, né? Eu fico repetindo, pegando emprestado aqui. Aí o garoto cai novo, 9º ano. Garoto todo agitado, mas não tem força. Eu consigo. Chegou uma hora, não comeu. Caiu, podia ter batido com a cabeça. Noemi falou: Deus visitou, eu estou fraca, eu estou caída aqui em Moabe, eu estou num lugar que Deus não preparou para mim, mas Deus visitou a sua casa com pão. Eu estou nessa situação de tristeza, mas aqueles que têm pão têm alegria, têm força, trabalham, estão ali. Deus está trazendo alimento para você, e eu não sei a prostração que você está, mas como Deus falou para Elias: come, porque você vai andar 40 dias com a força dessa comida. O pão de Deus nos dá força para levantar, para começar de novo, para dizer: eu posso ter caído lá atrás, mas a mão de Deus me levantou, e agora de pé, eu vou chegar no lugar que Deus preparou para mim. Na outra oportunidade, eu continuo. Mas eu quero terminar aqui dizendo para você: não é um engano. O provedor do pão não deixou de prover. A casa de pão, ela continua sendo um lugar de alimento, aonde você recebe força para produzir. Noemi ouve, Noemi não olha lá em Moabe e diz: já estou velha, já está acabada, não tenho mais esperança. Noemi diz: me levantarei, voltarei para o lugar da onde eu nunca deveria ter o quê? Vamos nos colocar de pé, senão o pastor Felipe me pega. Obrigado, pastor Felipe, pela oportunidade. Pode deixar que da próxima vez eu vou ser mais certinho no meu horário. Meu irmão. Pessoal do louvor pode vir aqui dar uma ajuda rapidinho, por favor. Sabe, Deus não desiste da gente. Uma das coisas que o inimigo tenta fazer é dizer para você: olha, você não está legal, então vai se ocupando com outras coisas, vai fazendo outras coisas, e você vai colocando para frente a oportunidade que Deus está te dando para você refazer as coisas. A unção que Deus derramou sobre você um dia, ela permanece aí. A graça que Deus, ela está aí. A unção, ela está aí. O que você precisa é só falar para aquele que administra, que fala como fazer. Dizer: Deus, estou voltando aqui para estar no centro da sua vontade, para que essa unção que o Senhor colocou aqui possa voltar a fluir novamente. Se você falou em línguas há algum tempo,
essa unção está aí, essa graça está aí. Se Deus te usou, pastor, eu lembro que teve um tempo que Deus me usou com cura, me usou para falar. Quantas vezes eu conversava com uma pessoa e de repente Deus ministra. Tudo isso daí está aí. Está aí. E Deus quer começar a restaurar todas essas coisas novamente. Cada um de nós foi chamado para estar fazer alguma coisa dentro da obra, do corpo, porque nós somos corpo. Mas nenhuma parte é mais importante do que a outra. Todos temos uma função dentro do corpo. Todos. E Deus chamou você com uma função dentro desse corpo. Existe alimento de Deus. Há uma mesa preparada para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, começasse a falar com Deus agora. Deus falou com cada um de nós de uma maneira diferente. Então fala com Deus agora. Fala: Deus, esta palavra veio ao meu encontro esta manhã. Senhor, talvez eu deixei de fazer algo. Senhor, talvez eu deixei que as minhas emoções fossem envolvidas por causa de uma situação X, Y, Z. Enquanto nós cantamos essa canção, vai falando com Deus, vai orando ao Senhor, vai ministrando, vai falando: Deus, venha ao meu encontro esta manhã, Deus. Restaura o meu coração nesta manhã. Restaura, meu Deus, me dá alimento, Senhor. Me ajuda a comer. Talvez, Senhor, eu estou tão fraco, meu Pai, que eu não consigo levar este alimento à boca. Mas me ajuda, Senhor, oh Deus, a me alimentar desta comida. Oh Deus, a sentir a força voltando para dentro de mim. Deus, a sentir a vontade de viver novamente, de voltar para a vida que há na Tua presença, para a alegria que há na casa do pão, meu Pai. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Ora ao Senhor, ora ao Senhor, ora ao Senhor, ora ao Senhor.